Olá, professores. Somos o grupo 2 e estaremos apresentando o nosso trabalho acerca do abstracionismo. O abstracionismo é um movimento artístico caracterizado pela priorização de formas abstratas, não reproduzindo objetos da realidade concreta, mas sim através da criação de uma linguagem visual composta por suas próprias interpretações. A arte abstrata surgiu no começo do século XX na Europa, no contexto do movimento de arte moderna. Seu pioneiro foi o pintor russo naturalizado alemão Wassily Kandinsky, por volta de 1910, com a obra A Primeira Aquarela Abstrata. Considerado um dos pintores abstracionistas mais importantes da história pela sua contribuição à consolidação do movimento no início da carreira, possuía clara influência impressionista. É apenas depois, inspirado pela curiosidade acerca dos efeitos de uma mistura entre cores, a representação de música que o pintor passa a utilizar de formas abstratas em suas obras, estabelecendo como um divisor de águas na pintura, se desvencilhando da rigorosidade e obrigatoriedade das formas de representação artísticas presentes. O conceito de arte abstrata existe desde as primeiras civilizações, mas foi apenas no final do século XIX e início do século XX que se consolidou de fato como movimento artístico, produzido por determinados movimentos e escolas da arte moderna. Seu surgimento, que se acendeu durante o movimento modernista, originado na Europa, está ligado às vanguardas artísticas europeias e trata-se de um movimento cuja principal característica é quebrar antigos paradigmas. O abstracionismo rejeitava a herança renascentista, os moldes tradicionalistas e academicistas que imperavam até então. Por conta desse fator, muitas de suas obras foram rejeitadas pelos consumidores artísticos da época, uma vez que rompiam com um modelo racional de arte existente, em que o valor do artista era mensurado em sua capacidade de reproduzir rigorosamente as formas das coisas ao seu redor, desprezando o tradicionalismo que imperava na arte naquele momento e assim chocando a elite europeia. As principais características da arte abstrata são arte não representacional, ausência de objetos reconhecíveis, arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa e valorização de formas, cores, linhas e texturas. Segundo suas características formais, existem duas vertentes do abstracionismo. O abstracionismo expressivo, também chamado de abstracionismo informal ou lírico, que tem como principais características o sentimentalismo, a valorização da intuição e liberdade artística. Essa vertente foi influenciada pelo expressionismo e fauvismo, e o maior representante foi o artista russo Kandinsky. Já o abstracionismo geométrico, vertente influenciada pelo cubismo e futurismo, está pautado na geometria das formas e no racionalismo. Mondrian foi o principal representante. Alguns dos elementos que caracterizam esse estilo artístico são racionalidade, valorização de reflexão intelectual e organização e uso de formas geométricas. As principais obras do abstracionismo são On White, de Wassily Kandinsky, Tableau, de Pierre Mondrian, Suprematismo, de Kazimir Malevich, Blue and Green Music, de Georgia Okafe, Senécio, de Paul Klee e The Flame, de Jackson Pollock. Alguns dos maiores representantes do abstracionismo no mundo são o artista plástico russo Kandinsky, o pintor ucraniano Malevich, o pintor holandês Mondrian, o artista suíço Paul Klee, o pintor estadunidense Pollock, o artista brasileiro Antônio Bandeira, a artista sueca Hilma af Klint, o artista francês Robert Delaunay, a artista estadunidense Georgia O'Keeffe, o pintor holandês Willem de Kooning, o pintor alemão Hans Hartung, o pintor e escultor francês Pierre Soulages, o pintor e escultor francês Jean Fautrier, o pintor francês Jean Dubuffet e a pintora e escultora brasileira Ligia Clark. Falando um pouquinho sobre o impacto e o legado cultural do abstracionismo. O impacto do abstracionismo se dá muita importância dele de romper qualquer referência concreta.
Isso dá lugar à imaginação e até mesmo monta como se fosse um tipo de realidade paralela. Isso dá a ideia de que cada um tem a sua própria interpretação da realidade e usa a intuição e inconsciência para fazer essa leitura, fazendo com que os artistas expressassem seus próprios sentimentos a partir da sua subjetividade. O seu legado cultural influenciou profundamente artistas do século XX e XXI, envolvendo dentro do conceito de arte abstrata outras correntes artísticas como expressionismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo e neoclassicismo. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada por ter assistido. Bibliografia. Integrantes. Obrigado.